A partir de hoje, nós estamos iniciando uma série de ministrações sobre as parábolas. As parábolas que Jesus contou. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer uma introdução sobre as parábolas, como estudar, o que estudar, como entender. E nos outros domingos nós vamos estar junto com os pastores, e também o Nicolas vai estar junto com a gente nessa, ensinando, trazendo total explicação possível para cada parábola que a gente vai estar estudando aqui. Então, desde já eu peço de vocês, tragam caneta, papel, para vocês estarem escrevendo, anotando, porque isso vai ajudar a tua vida devocional. Vai ajudar o teu estudo bíblico em casa, porque a gente vai te dar ferramentas, vamos te dar direção. Imagina, todo domingo você está estudando uma parábola. Não é possível que daqui a uns 5 domingos você já não sabe pegar um texto e discorrer dele sozinho, sem precisar de uma ajuda, de um apoio, e você já vai conseguir olhar para o texto e conseguir ter um entendimento maior. Então, hoje, a gente faz essa introdução sobre as parábolas, e é interessante, porque você pode muito bem estar perguntando, pastor, para que a gente vai estudar parábola? São histórias que praticamente autoexplicativas, já estão ali, Jesus explica muitas das vezes elas. Mas tem muito conceito, tem muitos pontos que a gente entende que muitas pessoas, muitos teólogos hoje, muitos ditos pastores, teólogos, têm interpretado erroneamente as parábolas. Porque as parábolas a gente não pode olhá-las como uma alegoria, uma história em que cada vírgula tem um significado. Porque cada parábola tem sua função específica, tem o seu público específico. E é sobre isso que a gente vai estar discorrendo essa noite. E eu queria começar com vocês falando um pouquinho dentro da história em si das parábolas. Jesus, quando ele começou, e é uma das coisas que quebrou muito a minha vida há um tempo atrás, porque o conceito que eu tinha de parábola era que Jesus usava aquele momento para deixar uma dúvida na cabeça das pessoas e só explicava para aqueles mais chegados. Ou seja, ele trazia uma parábola para as pessoas ficarem, hã? O quê? E depois ele chegava com seus 12 ou todos aqueles que o seguiam e explicava a parábola. Só que se a gente for olhar por essa forma, fica até muito estranho isso. É como se Jesus sempre estivesse fazendo aquelas brincadeirinhas internas, aquelas piadinhas internas que só grupos pequenos é que conhecem, que conseguem entender e perceber. E Jesus não é, sem dúvida nenhuma, ele não é de fazer isso. De pegar um grupo ali com seus 12 e contar suas histórias e de repente quando tiver numa multidão, como eu falei para vocês, meus 12 queridos, vocês vão lembrar do que eu estou falando. E o povo aqui sem entender nada. Então, as parábolas, quando Jesus trazia, era para uma função específica, no momento específico. Vou citar um exemplo para vocês. Estamos nós aqui hoje reunidos como igreja, Missão Paixão e Compaixão, vários visitantes em nosso meio, e o pastor Efraim resolve contar uma história de uma certa mulher que comprou um carro. Eu preciso dizer a marca do carro porque vai fazer todo um sentido mais à frente. E lá estou eu explicando a parábola. Não posso fazer isso. Então, esquece o que eu falei. Ela comprou um carro, Ford, e ela vinha com seu carro Ford ali com uma semana e o carro deu um defeito. Ela voltou na concessionária, consertaram o defeito, ela pegou o carro e saiu de novo com o carro pela rua. Na mesma semana o carro quebrou de novo. Ela voltou na concessionária, consertaram o carro dela. E ela voltou a caminhar, correr, andar no seu carro, sem problema agora. E mais uma vez o carro deu um defeito. Ela já voltou na concessionária como um bom brasileiro. Não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta. E ela devolveu o carro. Ela chegou lá para consertar, quis devolver, os vendedores, todo mundo ali tentou. Não, fique, a gente não tem como receber de volta, a gente vai consertar e não vai dar problema dessa vez. E a grande situação é porque ela precisava viajar de uma cidade a outra e ela precisava desse transporte. Até que chegou num dia que ela vinha na estrada e o seu carro pregou mais uma vez. Ela encostou o carro e ficou ali, abriu o capô, ficou olhando, E não conseguia ver um defeito ou achar alguma coisa, tentou mexer em alguma coisa e nada. Até que ao longe, viu um carro, ela entrou no carro,
fechou o vidro, olha lá meu mecanismo de vidro, bem moderno, né? Manivela, fechou o carro, ficou ali quietinha. Aí um carro também da marca Ford veio, desacelerou, passou dela e encostou mais à frente. Aí desceu um senhor, bateu no vidro do carro dela, e ela baixou um pouquinho, né? Ele disse, se ela está no prego, está pifado o carro? Sim, você pode abrir o capô para mim? Ela abriu, e ele foi lá mexer, começou a olhar, mexeu aqui, mexeu ali, e terminou, baixou o capô e disse, pode dar na chave. Ela meio incrédula, não tem nada a perder, né? Deu na chave e o carro funcionou. Nesse ímpeto, nesse susto, ela já perdeu aquele medo, saiu do carro e disse, meu Deus, o que você fez? Você consertou? Ele disse, eu consertei seu carro. Poxa, obrigado. Quanto é que eu posso lhe dar? Como é que eu posso lhe pagar? Ele disse, não se preocupe com isso, não. Não, mas aí, como é seu nome? Como é que eu posso lhe achar para uma forma de agradecer? Aí ele pegou, deu o cartãozinho dele, né? Cartão de visita, Henry Ford. Nada mais, nada menos que o próprio fabricante da Ford, o dono da Ford. E ele falou para ela, disse, esse carro aí, eu sonhei com ele. Eu projetei ele. Toda a engenharia desse carro fui eu que fiz. Então eu conheço os defeitos dele. E por isso eu fui lá e ajeitei. Era apenas um fiozinho que soltava, e eu fui lá e prendi de novo, e o carro voltou a funcionar. E ela ficou muito grata. Amém? Final da parábola. Deus abençoe vocês. Vão na paz e não pequem mais. O significado dessa parábola. Deu problema? Deu ruim? Volta para o Criador. E se você percebeu, você ficou cativado pela história que eu falei? Você que ficou prestando atenção? Mais do que no que eu estava enrolando no início, né, falando ali para tentar introduzir alguma mensagem? E eu contando a história, você ficou atento ali. Pô, quebrou de novo? Como assim? Segurança, né? O vidro ali e tal, e funcionou o carro, como assim? Henry Ford, uau, chique, famoso. Porque esse era o intuito da palavra, te cativar. Cativar o público-alvo ali. Trazer a atenção das pessoas para aquilo que estava acontecendo. E sim, muitos já entendiam o que estava sendo falado através daquela parábola. Algumas parábolas, Jesus veio com os seus 12 e contou apenas para eles. Mas outras já era autoexplicativo. Nós temos várias parábolas que a gente pode citar, né? Até citar que a gente vai estar estudando mais hoje, que é a de Lucas 7, que é a do parábola do Senhor e seus 2 devedores. Onde primeiro Jesus foi convidado por Simão para ir à sua casa. História real, né? Simão convida Jesus para cear, para a casa dele, para jantar, para comer com ele. E Jesus chega lá, não acontece nada. Ele é recebido e coloca-se na mesa. Passou um pedaço, entra uma mulher louca, né? Toda descabelada, se joga aos pés de Jesus e começa a chorar, derrama perfume, chora, enxuga o cabelo. Simão, naquela cena toda, ele olha para Jesus e faz aquela carinha, né? Se ele soubesse, se ele fosse realmente profeta, ele sabia quem era essa mulher e não ia deixar ela tocar nele. Jesus, percebendo aquilo tudo ali, ele pega e diz, Simão, havia um credor e ele tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro devia 50 denários. Certa data, esse credor chamou os 2 e disse, a tua dívida está quitada. E chamou o outro e a tua dívida está paga. E os 2 ficaram muito felizes por causa disso. E a minha pergunta para ti, Simão, a quem mais houve perdão? Simão, quase que sem dúvida nenhuma, já morrendo de vergonha, porque ele tinha entendido o que tinha acontecido ali, o porquê que Jesus estava contando, ele diz, aquele que devia mais. Sabiamente falaste, Simão, porque aquele a quem muito ama, muito é perdoado. E aquele a que pouco ama, pouco é perdoado. E a história termina aí, dessa forma, onde houve a apresentação da parábola, essa questão para Simão, e ele entende isso. Você não vê ali que Simão ficou cheio de dúvidas. Houve uma explicação e ele entendeu na hora. Que isso é que é, vamos dizer assim, o real significado, o real valor de uma parábola.
É uma exposição do Evangelho para que você, através dessa exposição, responda a isso. Quando nós somos todos os domingos aqui expostos a uma palavra, nós precisamos aí sentados responder a essa palavra. Se não há essa resposta, gente, vamos fechar a igreja, que não está funcionando não. Se a gente está aqui todo domingo ministrando o Evangelho, trazendo a palavra, trazendo o ensino da parte do Senhor, e não há uma resposta da tua vida, a gente está só perdendo tempo aqui dentro. Eu, meu tempo, saliva, e você, o tempo de vocês, roupa, perfume, seja lá o que for que vocês usaram para vir aqui. Há necessidade de nós correspondermos àquilo que está sendo ensinado. E a parábola trazia isso. Se uma parábola fosse contada e não houvesse uma resposta, uma compreensão e um ato de mudança, não tinha valor nenhum. Se nós estamos aqui há 10 anos ministrando a palavra e nenhum de vocês muda, vamos fechar. Não tem como continuar. Tem alguma coisa errada no contexto todo aí. E essa é a importância da parábola. A chave de você entender uma parábola é você tentar achar, primeiro, qual é a função dela, qual é o entendimento que você está tendo dela. O que naquela parábola você está entendendo. E um cuidado enorme que a gente tem que ter de não usar uma parábola fora do contexto. Você pode muito bem usar essa parábola dos 2 devedores da seguinte forma. Vou fazer uma heresia. Primeiro aqui, vou logo avisar, estou sendo herege. 2 devedores, um devia 500 e um devia 50. Quem aqui não deve? Não precisa levantar a mão, não. Calma. Essa é uma pergunta, se a gente meditar e pensar nisso. Quem aqui não deve? E você pode muito bem estar aqui, ouvindo essa parábola dos 2 devedores, e estar dizendo ali, é verdade, eu preciso de perdão sobre a minha dívida hoje. Senhor, que tu possas tocar no coração daquele agiota, do Banco do Brasil, da Caixa, sabe Deus o que você deve. Bemol e por aí vai. Toca no coração deles e haja um perdão sobre a minha dívida. É sobre isso que essa parábola está falando. Mas Senhor, eu amo todos. Quem muito amou, muito é perdoado, né? Então, eu amo todo mundo. Eu amo a natureza, o sol, os pássaros, o rio, o ar. Eu amo muito. Por que o meu perdão não é maior? Não tem nada a ver com o que a parábola está dizendo. E esse é um cuidado que a gente tem que ter com relação a estudar uma parábola. Nós temos que nos mergulhar no contexto ali. E você pode observar, nenhuma parábola de Jesus foi dada ao léu. Todas as parábolas tinham contexto. Estava acontecendo uma situação, e de repente Jesus traz uma outra situação para um exemplo, para ilustrar aquilo tudo que estava acontecendo. E a parábola traz isso para a gente, esse entendimento. E a partir do momento que não há uma resposta sua de mudança de vida, não está funcionando. Não está tendo uma mudança contigo, não está tendo uma mudança, uma transformação interna. Então, a exposição, ou até mesmo você não está conseguindo compreender isso. Nós temos várias outras parábolas na palavra, mas na realidade, o que muitas das vezes nós precisamos sempre estar atento. Cada parábola tem a sua função, tem o seu sinal específico. Por isso que a gente não pode trazer aqui uma receita de bolo. Bolo, acho que o pessoal que gosta de fazer bolo sabe que é tanto aquela quantidade de trigo, tanto aquela quantidade de açúcar, tantos ovos, é receitinha pronta. Só se você gosta de inventar e você vai mudando a tua receita. Estudar a parábola, eu não posso te dar uma receita. Faz isso, faz aquilo, aquilo outro, que você vai entender. Porque cada parábola tem o seu sentido, cada parábola tem a sua função e o seu público-alvo. Dentro dessa história que eu contei para vocês, de Simão, Jesus e a mulher pecadora, quem é o público-alvo ali envolvido? Eu já dei a resposta. Quem? Simão, Jesus, a pecadora
e todos os outros que estavam ali envolvidos. Essa foi a minha resposta. O público-alvo dessa parábola eram essas pessoas. Não tinha uma outra multidão ouvindo num telão lá fora da casa de Simão. Eram só eles. Então a parábola foi contada para eles, especificamente. A gente vai ver outras parábolas que são contadas para a multidão. Você vai ver parábolas que são contadas para uma pessoa só. Não é uma parábola, mas quando o encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus estava sendo ali, usando uma metáfora. Nós precisamos nascer de novo. E Nicodemos, ele era ciente. Nicodemos não era um rapaz inocente. Ele usou de malícia também na sua resposta ali. Mas Jesus, como eu grande, vou voltar ao ventre da minha mãe. Impossível. E Jesus quase fala para ele, se eu estou falando, é uma analogia, é uma metáfora, alô? Eu estou só dizendo que podia ser assim, mas não é na real, alô? É espiritual. Entendeu, Nicodemos, agora? E é muitas das vezes isso. A parábola, a gente vai ver a parábola do fermento, que faz o levedo na massa. Ali como fala, é uma similitude. Palavra nova para a gente aprender. É alguma coisa que a gente pega da vida diária e traz como exemplo. Umas coisas simples, similares. Quem aqui não come pão? Quem aqui come pão todo dia? Vou melhorar minha pergunta. Quem não é fit? Agora, está vendo? A maioria levantou a mão. Pão. Todo dia o padeiro acorda muito mais cedo que todos nós para botar ali a massa, botar o fermento, deixar descansar, fazer todo o trabalho do fermento na massa, fazer aquela coisa maravilhosa daquele pãozinho francês cheiroso, quentinho, e a gente vai lá comprar cedinho de manhã, vem para casa feliz, saltitante, toma um café e tudo. Todo dia a gente faz isso. É quase que automático. Então vem Jesus e traz para uma prática do dia. A parábola do semeador. Ele estava falando ali para agricultores, para pessoas que trabalhavam com isso. Então era uma coisa que eles entendiam. Eu não posso ir lá para o Timbó, para o interior do Amazonas, para ali, para a comunidade de Manacapuru, nosso base missionária, e chegar lá e querer ministrar sobre internet, ou computador, ou alta tecnologia, ou até mesmo uma teologia intensa e pesada. Eles vão ficar me olhando. Imagina o seu Oscar, eu falando, amém, pastor, não entendendo nada. Assim como eu também não vou chegar num grupo de acadêmicos de universidade e tentar trazer um evangelho, ou então uma palavra simples no que eu diga, sem um contexto de palavras mais difíceis, sem uma teologia mais pesada, porque eles têm um entendimento. E Jesus era muito sábio. Jesus ele chegava com o povo que ele estava e trazia o entendimento para aquele povo, para que eles entendessem de acordo com a linguagem deles. Só que aí que tem a mágica do Evangelho. O Evangelho é para todos e em qualquer circunstância. Seja você rico ou pobre, seja você pobre ou rico, seja você estudante ou não estudante, alfabetizado ou não alfabetizado, o Evangelho é o mesmo. O que muda é a forma que é falado, mas o Evangelho é o mesmo. E o mesmo Evangelho que eu posso trazer para pessoas de grande cultura, homens cultos, mulheres cultas e inteligentes, mas trazer o Evangelho simples, vai tocar da mesma forma, porque não sou eu que falo, mas é o Espírito Santo que toca. E assim acontece com a parábola. Jesus trazia para uma semelhança no dia a dia. Então a gente tem vários tipos de parábola na palavra, eu não vou dizer todos, porque são muitas, e a gente ia passar aqui pelo menos até umas 10 horas nisso daí. Eu já quero ir nesse horário já normalmente, sem falar disso. Então, tipos de parábola. A gente tem parábolas como metáfora. Alguém aqui é sal? Dá uma lambidinha aí. Se está salgado é porque você está suando que nem eu aqui na frente. Aí dá aquele salgadinho. Mas ninguém aqui é sal. Mas tem a parábola que diz que nós somos sal dessa terra e luz desse mundo. Isso é metáfora. Deus está usando uma metáfora para trazer um entendimento. Ou, como a gente falou da similitude, sobre o grão de mostarda. Lembram dessa história?
que a nossa fé tem que ser como o tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu o grão de mostarda? É uma bolinha, né? Pequeniníssima. E se a tua fé for deste tamanho, você vai virar para esse monte e dizer: monte, te atira no mar. Aí você traz para a realidade: meu Deus, a minha fé tem que ser pequenininha assim? É só um entendimento. Mas se nós tivermos uma pequena fé, muita coisa nós já vamos fazer. Outro tipo de parábola, a gente tem as parábolas reais, verdadeiras, vamos dizer assim, histórias verdadeiras, como do bom samaritano, que você tem toda uma explicação, você tem todas histórias, alguns pontos interessantes para ser estudado. Filho pródigo são histórias verdadeiras que aconteceu com o pai, com o filho, não é nada de metáfora, não é nada. E também tem os epigramas. Pastor, o senhor está chique hoje, né? Estudei. Epigrama nada mais é do que uma forma poética de você escrever. Quando ele fala ali: por acaso colhem-se uva dos figueiros? Ou figos das plantas com espinhos? Não tem como você ir para Salmos, ou até mesmo estudar parábolas, sem ter ali um olhar poético. A nossa palavra, a Bíblia, o que Deus nos deu como regra máxima de prática e fé, é um livro maravilhoso, porque ele é cheio de cultura. É um livro riquíssimo de literatura. Aqui você tem Salmos. Você não pode olhar para Salmos como um texto apenas. Você vai olhar para Salmos como uma poesia. Alguém apaixonado se declarando. Você vai ver muito em Provérbios isso. Você vai ver Salmos, Davi ali no meio de uma caverna, sendo perseguido, clamando ao Senhor, de uma forma que ninguém vai fazer. Imagina, você está passando por tribulação. Você está ali, aperreado da tua vida, cheio de dívida, o cobrador na porta, né? O agiota ali batendo, e você está lá no escondido, né? Para ele não ver que você está em casa. Ó Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a ti eu entrego a minha vida, porque a alvorada da manhã, o sol quando brilha, a lua quando vai ao céu, as suas estrelas. Alguém faz isso? Primeiro a gente, se conseguir falar, a gente ainda fala: Senhor, me perdoa, me ajuda, tem misericórdia dessa alma. Misericórdia desse corpo, né? Que a alma já foi. Dificilmente a gente faz isso, mas aí você vê Davi escrevendo de uma forma poética, dizendo que ele está sendo perseguido de morte, e ele está ali escrevendo. Você vê Paulo nas prisões dizendo: me alegro com vocês, porque o sustento que eu tenho, vocês têm me dado. E eu aprendi a viver na abundância, aprendi a viver na falta, aprendi a viver com fome, aprendi a viver com muito. Poético. Estava preso, mas ele estava ali feliz. Isso é Bíblia. Eu me lembro de um professor de literatura que eu tive no meu ensino médio há tempo atrás, não muito, coisa pouca. E ele era todo... ele tinha toda uma postura, não sei se todo professor de literatura é assim, porque só tive ele mesmo, mas ele tinha toda uma postura de falar, e toda vez que ele ia falar uma poesia, ele postava a voz. Eu não vou lembrar, tá? Eu vou errar, então não vão rir do meu erro, sinta só o momento. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E por aí vai, quem gorjeia, sei lá como cá. E ele vai, e ele viajava, ele entrava ali no personagem, e a gente entrava com ele naquilo dali. Passava um tempo, ele começava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente. Eu olhei: ei, ele é crente, ó. Mas não era não. É porque ele sabia que a Bíblia é rica também em literatura. Ele falou: se eu não sou evangélico, não sou cristão, mas eu amo a poesia. Quase eu falo que não sabe nada, inocente, né? Não sabe o que ele está fazendo da vida dele. E a Bíblia tem muito disso. Por isso que nós não podemos olhar a Bíblia, todo o texto da Bíblia, com o mesmo olhar. Você tem que tentar entender o contexto. Ontem eu estava falando com um jovem sobre Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Terminou o culto, eles saíram todos para conquistar Manaus aqui. Porque é isso que a palavra diz, que nós podemos tudo com o Senhor. Amém ou misericórdia? Misericórdia bem alto.
Não tem nada a ver isso com o texto. Tanto que eu estou muito herege esse final de semana. Eu comecei a pedir para ele abrir Isaías 1:19, que fala: se me adorares, se quiseres me adorares, comereis o melhor dessa terra, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Aí ficou os irmãozinhos ali me olhando. Tipo, pastor, isso não está na minha Bíblia, não. Eu disse: amém, glória a Deus, vocês estão prestando atenção. Porque não está, não é esse texto. Eu peguei 2 textos e juntei para tentar fazer um sentido. E se esse texto do tudo posso, naquele que me fortalece, está seguido de se quiseres me adorares, se quiseres me adorares, comereis o melhor dessa terra, aí sim esse sentido de tudo posso, de conquista, fazia um entendimento real. Mas não, quando Paulo fala sobre esse texto, ele está falando assim: eu já aprendi a viver com fome, já aprendi a viver com abundância, já aprendi a viver com pouco, já aprendi a viver com muito. Já aprendi a passar necessidade. Já aprendi a viver bem. Porque tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso nada mais é do que perseverança, longanimidade. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso com ele, porque ele me ajuda nessa caminhada. E não só nos momentos difíceis, Paulo está falando. Ele também fala nos momentos de paz, nos momentos bons. E não vão rir se eu escorregar, porque eu já dei 2 escorregadas aqui. Ele também fala dos momentos bons e de paz. Não só dos momentos ruins. Deus não dá força para a gente só para passar pelas dificuldades e tribulações. Deus nos dá força para permanecer, persistir, mesmo em tempo de paz. Dentro de um contexto, o versículo faz todo sentido. Dentro de um contexto, as parábolas têm todo um sentido especial para a gente. Cansei. Então, como é que elas funcionam? Como é que uma parábola funciona com a gente? Primeiro, ela é contada para dirigir-se aos ouvintes e cativá-los, a fim de fazê-los parar e pensar acerca das suas próprias ações, ou de levá-los a dar alguma resposta a Jesus e ao seu ministério. É uma história que vai te cativar, te fazer pensar sobre o que você tem feito ao ser exposto a essa história. É muito parecido com uma piada. Aqui eu manjo, aqui é comigo agora. Foca. Puxa aqui o zoom aqui em mim, porque agora é comigo. Piada. Piada. Quando ela é uma piada bem contada, que não é muito o meu caso, não se preocupe, eu não vou assustar vocês contando piada. Que eu conto a piada e eu tenho que dizer: gente, acabou a piada, pode rir. Não conseguia cativar vocês, porque eu não me fiz entendido. E a partir do momento que eu tenho que explicar essa piada, já era, eu já perdi vocês. Porque a piada ela vem com aquele primeiro impacto. Ninguém está esperando aquilo, de repente veio e aquela explosão de risadas. Agora, se eu conto uma piada e ela não cativa ninguém, você não entende o contexto, ou até mesmo não estava prestando atenção no início dela, você já pega no meio do bonde andando. E quando termina a piada, você é o único que não vai rir. Porque você não entendeu ali o início, você perdeu ali o fio da meada. E você não vai rir, você vai dar aquela risada porque todo mundo está rindo. Para não perder o pastor também, né? Você ri. Mas se observa que a parábola tem a mesma função. Te cativar, te expor ao Evangelho, te expor a uma real situação da vida. E você precisa, olha aqui, você precisa responder isso. Se você não responde a isso, primeira pergunta que eu te faço: você está vivo? Você respira hoje? Porque não tem como nós sermos confrontados com a verdade do Senhor, com a verdade da palavra, e permanecermos inertes, parados, mortos. Só se você estiver morto mesmo. Aí não tem como mudar, não tem como reagir. E uma parábola tem esse poder de trazer você. Então, quando Jesus falava e usava a parábola, você já pode imaginar. Ele estava querendo chamar a atenção de todos ali presentes. E se nós precisarmos
né, ter que interpretar uma parábola, como Jesus fez algumas vezes, muito do sentido dela pode ser perdido. Agostinho quis fazer isso. Agostinho pegou a parábola do bom samaritano e esmiuçou. Cada detalhe dela, ele botou um significado. Isso é um erro, porque não tem nada a ver com o contexto da parábola. Mas ele colocou, para você entender, não vou lembrar aqui de tudo, mas de alguns pontos achei interessante. Ele coloca lá, do sacerdote que atravessou a rua e não ajudou lá a pessoa que estava sendo ali roubada, que foi salteada. E ele pega o sacerdote e coloca como a igreja local hoje, a igreja universal, que não está nem aí para os feridos. Aí ele pega o levita. O levita ele coloca como pastores que estão só se preocupando com o seu bolso, quanto está entrando de dízimo, quanto está entrando de salário para ele. E ele começa a trazer todo um significado para a parábola. E as parábolas, como eu falei no início, não funcionam dessa forma. Não é uma alegoria onde tudo tem um significado, onde tudo tem uma explicação. Não. Vamos procurar no geral, vamos achar primeiro o público-alvo. Para quem que Jesus falou aquela parábola? No nosso contexto aqui de Lucas 7, que a gente está falando, Simão, a prostituta, aquela mulher que veio e se prostrou ali aos pés de Jesus, Jesus e as pessoas que estavam ali dentro. Esse era o público-alvo. Quais seriam os pontos de referência? O que a parábola está dizendo? Um senhor e 2 devedores. 550. Um devia mais e um devia menos. Todos foram igualados. A quem muito mais recebeu amor? Aquele que devia mais. Esses são os pontos de referência da parábola. E você começa a ver isso, e não precisa trazer um significado para os 500 denários, nem para os 50 denários. Isso não é o caso aqui. Não é necessário você descobrir por que ele falou 500 denários. Vamos ver na numerologia o que significa 500. Não, 50 é 10%. Tem alguma coisa a ver com o dízimo? Não, não viaja. Não, esquece isso aí. Isso aí não é importante para a palavra. Está ali para que entenda que um devia mais e um devia menos. Ponto final. E a gente começa a ver que, dentro do decorrer dessa parábola, Jesus está ali contando ela. Simão está ouvindo, mas não era só Simão que estava sendo tocado. A mulher aos pés de Jesus também estava sendo tocada. Vamos mergulhar um pouquinho nessa parábola? Vamos comigo? Primeiro, o convite de Simão para Jesus já foi um convite estranho. Porque dificilmente Jesus era convidado. Jesus ele praticamente se autoconvidava. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, porque tua casa vou pousar. Tua casa vou pousar. Tão depressa. Por aí vai, vocês conhecem. E Simão chegou com ele convidando para jantar na casa dele. Aí ele chega, e o que acontece? Nada. Jesus entra e senta. O que era para acontecer na época? Ninguém tinha sapatinho lindo como o de vocês. Eram as famosas alpercatas, sandálias de couro, aberta. E ninguém andava de moto, Uber, carro, era a pé mesmo, camelo muitas das vezes. E tinha fezes desses animais tudo na rua. E os pés eram sujos. Então era a praxe da época, você chegar na casa de alguém, ter pelo menos uma bacia com água limpa para você limpar os seus pés. Ou um servo da casa para fazer serviço para você. Não teve isso. Jesus entrou com os pés sujos. Sujos, empoeirados, na casa de Simão. E sentou. E também era praxe, costume da época, de quando você chega, seus pés são lavados, você lava suas mãos, e você recebe um beijo de boa-vinda. Um beijo de hospitalidade. E nem isso aconteceu. Jesus já percebeu que ele estava num convite armadilha. Tem onda para o meu lado. Tenho que estar atento. Aí me vem a segunda pergunta. Alguém entra na tua casa sem você querer, assim, de uma hora para outra? Você está lá no seu sofazão, sentadão, assistindo lá o jogo do Mengão, e de repente entra alguém correndo. E você acha natural aquilo?
Você nunca viu aquela pessoa. Vum. Normal isso. É assim na tua casa? É, gente? Eu estava ficando assustado já, porque eu pensei que meu exemplo não estava funcionando. Que vocês fazem isso normalmente. Então imagina Simão, está lá na casa dele, já não recebeu Jesus de boa. Jesus senta e daqui a pouco entra uma mulher. Ela não veio. Caladinha. Ela já deve ter vindo numa velocidade para ninguém segurar ela. E com um vidro de perfume na mão, ela já chegou lá, já quebrou, começou a derramar e começou a chorar e se quebrantar ali nos pés de Jesus. O que ela fez nos pés de Jesus? Lama. Ela fez lama. Os pés de Jesus estavam sujos. E ela chega, começa a chorar. Fica só lama. Lógico, a gente vai olhar sempre para a parte poética, né? Não, ela cheirou suas lágrimas ali no pé de Cristo. E ali aquelas lágrimas lavaram o pé já limpo de Jesus. E depois ela veio os cabelos. E eu acho que o microfone vai deixar. Está fazendo tudo. E ela ouviu quando Jesus disse isso. Quando Jesus contou essa história, ela ouviu. Tanto que ele olha para ela e disse: mulher, a graça te alcançou nessa noite. No original está falando isso. A graça hoje te encontrou. Mas ele fala: os teus pecados estão perdoados. O último versículo desse capítulo, não sei se é do capítulo, não, o último versículo dessa história, o que fala para a gente? Simão ali assustado. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Foi isso? Não. Eles já estavam questionando. Quem é esse que perdoa pecado? Não entenderam nada, gente. Foram confrontados com a verdade, foram confrontados com a palavra. E a resposta deles? Quem é esse que perdoa pecados? Não entenderam nada, não perceberam nada. Não houve uma mudança. Aí, nesse sentido, Jesus fala lá em Marcos, que ele conta as suas parábolas e explica só para alguns, porque ele não está jogando pérolas aos porcos. Está aí uma coisa que eu nunca quero viver. É ser excluído de uma revelação do Senhor. Quando você se coloca nessa situação ali de Simão, onde a palavra chegou até ele, e ele não entendeu. Gente, está aí uma coisa que eu tenho medo. É de a palavra encontrar a minha vida e eu não entender nada. E eu não receber aquela revelação do Senhor. E foi isso que aconteceu com Simão. Não entendeu. E as pessoas que estavam ali envolvidas também não entenderam. Porque continuaram na armadilha com Jesus. Só que Jesus já tinha revertido essa armadilha, já tinha preso todos eles nessa história, e eles estavam já todos enrolados. Então, alguns pontos, vou já continuar nessa parábola, vamos falar outros pontos também, mas eu queria que você estiver anotando o que nós devemos evitar com relação às parábolas. Anota aí. O que nós devemos evitar com relação às parábolas? Primeiro ponto. Espiritualizar a parábola. Evita espiritualizar a parábola. Ou, em outras palavras, endemonizar a parábola. É tudo para você. É demônio, meu Deus. Esse Simão estava endemoniado. Simão precisava de uma campanha de libertação sobre a vida dele. Evita espiritualizar as parábolas. Segundo, evita achar significado em tudo. Para que eu quero saber dos 500 denários? Para que eu quero saber dos 50 denários? Não precisa. Evita fazer isso. Não mergulha tão profundo assim que você vai se enrolar. Evita também ler como uma alegoria. Como tudo tivesse um sentido. Como se tudo tivesse... isso aqui é importante. Porque lá no final... Está aqui. É importante isso aqui. Não.
O público-alvo, Simão, Jesus, as prostitutas e todos que estavam ali. Os pontos de referência, então a gente tem o Senhor e os seus 2 devedores e a dívida que foi perdoada. Acabou. Essa é a parábola. Essa é a melhor definição e melhor interpretação dela. E o quarto, evitar aplicação contextualizada nas tuas experiências. Tentar trazer para a tua vida essa parábola. Chegar num ponto de você conta essa parábola, terminou a parábola, você diz: irmãos, eu quero contar uma bênção para vocês. Eu devia um dinheiro para um agiota. Mas glória a Deus, o agiota morreu. É isso que a parábola quer dizer? Glória a Deus, minha dívida foi perdoada. Não, não tem nada a ver isso. Não houve o perdão por causa disso. Houve uma morte, né? Ou até mesmo você dizer: Senhor, oro para que o agiota morra. Né? Leva ele, Pai, antes que ele venha me cobrar. Não está dizendo isso. Evita trazer. Faz o seguinte: extrai da Bíblia para fora. Não pega da tua vida e joga para a Bíblia e tenta tirar alguma coisa, não. É salada. A gente vai se enrolar com isso. Né? Pega o que está escrito aqui, entende e extrai. Aí tu coloca a tua vida no meio. Mas não joga a tua vida aqui dentro e tenta misturar com tudo e extrair desse jeito. Vai dar ruim. Vai dar heresia. Se brincar, você começa a ter uma seita. Então, é melhor não fazer. 4 pontos aí sobre evitar. Agora, 3 pontos sobre o que nós devemos fazer com relação às parábolas. Primeiro, ignora os títulos dela. Como assim, pastor? Já está lá. Ignora. Pega aquele corretivo que é bonitinho, parece um adesivo agora, né? Você vai lá em Filho Pródigo e passa assim. Porque a parábola em si não é do filho pródigo. Se você ler Filho Pródigo e vai ler a parábola, você vai já focar no filho pródigo. A parábola em si é um pai e seus 2 filhos. Aí você vai conseguir ver a figura do pai, a figura do filho pródigo e a figura do filho mais velho. Quando você só foca no filho pródigo, você só vai ver o filho pródigo. Você não vai nem olhar para os outros personagens. Né? E essa é uma parábola que eu já ouvi de tudo. Eu só ainda não vi ministração com relação aos porcos. Mas já ouvi com relação ao pai, ao filho pródigo, ao filho mais velho, a herança gasta, a viagem do filho pródigo, tanto de ida quanto de volta. O pessoal já fez salada nisso, eu já ouvi cada coisa. E deu vontade de levantar. Não, está errado, não entendeu nada. Para. Dentro de um contexto, é a história de um pai e seus 2 filhos. Apenas. Outra parábola que a gente pode entender, a ovelha perdida. Mete lá uma tarjeta, que não é isso, não é o foco ali da questão. E esse é o entendimento que a gente tem errado. A parábola ali, a gente pode entender até Jesus como se falando de Israel, ou até mesmo colocando a ovelha perdida como os gentios, que tinham se perdido, que não tinha sido alcançado ainda, porque não era povo de Deus, e de repente Deus foi lá e largou o seu povo judeu, e foi atrás da ovelha perdida dos gentios. Se a gente for olhar pela visão do... Não é o nome do cara que cuida? Do pastor de ovelha? Esqueci até o nome da função. Né? Tudo bem. Se a gente for olhar pela visão do pastor de ovelha, a gente vai ver isso, que ele deixou um povo aqui tranquilo e foi atrás de um novo povo que tinha uma esperança, que tinha um futuro bom para ele. Agora, se a gente for olhar pela perspectiva da ovelha perdida, aí é salada que a gente começa a fazer heresia. Porque um irmãozinho vem para a igreja, aí ele se afasta do evangelho e ninguém vai atrás dele. Aí ele vem acusar o pastor. Pastor, o senhor não foi atrás da ovelha perdida. Nem vou, porque essa daí já se perdeu mesmo. Não tem esse sentido ali a parábola. O sentido real dessa parábola da ovelha perdida. Então, esquece o nome. Faz isso, um teste. Você vai ler as parábolas? Apaga o nome, bota o dedão em cima assim, eu não vou ler o nome. E lê a parábola sem ter um julgamento prévio com o nome. Segundo, pergunta, para quem Jesus contou essa parábola? Dentro da nossa, para quem foi?
Simão, aleluia, glória a Deus pela vida do Tiago. Estava devolvido. Isso aí. E por que Jesus contou essa parábola? Porque Simão estava ali, né, querendo dizer que ele era o santo, que não precisava de perdão, e ela que era condenada e que precisava de perdão. E Jesus vem e conta uma história que mostra totalmente o contrário. Simão se achava ali já necessariamente bem, sem necessitar de um perdão. Quem necessitava de perdão, de acordo com Simão, era aquela mulher pecadora, era aquela mulher prostituta, e não ele. Aí Jesus vem e diz, para, que tu não entendeu nada. E ele conta essa parábola. Então, para a gente já começar a arrumar nossa cama, para a gente ir embora, para entender uma parábola, nós precisamos identificar o nosso público-alvo. Para quem aquela parábola está sendo contada. Segundo, precisamos descobrir os pontos de referência. O que está acontecendo? Quais são os personagens envolvidos na parábola? Por que é importante a gente saber o público-alvo? Porque a gente vai trazer para o contexto da história realmente. Porque não adianta a gente pegar a história, filho pródigo, a parábola do filho pródigo, ela é uma parábola que é contada no meio de uma conversa. Jesus estava conversando com uma pessoa e no meio da conversa ele traz essa história. Então, se a gente esquecer desse contexto do filho pródigo, a gente não vai conseguir entender essa parábola. Não tem como. Então, precisamos definir os nossos pontos de referência. Então, o que acontece na nossa parábola de Lucas 7? Jesus vem, foi confrontado com uma realidade, e assim como ele era muito sábio, muito safo, conseguiu se livrar daquela armadilha e deixou uma incógnita na cabeça de Simão. E aí, Simão? Você necessita de perdão ou não? E essa incógnita que eu quero deixar com a tua vida hoje. O que nós temos vivido aqui como igreja. Você que está aqui pela primeira vez, amém, seja bem-vindo. Nós somos assim estranhos, mas nós amamos vocês. Mas aquele que já está há um tempo aqui com a gente, se o que nós ministramos aqui na frente não está trazendo mudança na tua vida, examina-te a ti mesmo. Porque alguma coisa está errada. Se pessoas estão sendo transformadas e você não, eu já te garanto que possivelmente não seja um erro nosso. É mais para o teu lado aí. Amo vocês. Se você está sendo exposto pela verdade e não está correspondendo a isso, observa a tua vida. O meu pedido para essa noite é que você comece a observar os teus passos. Comece a observar o quanto você precisa de perdão, o quanto você precisa de amor e o quanto você tem dado de amor. Simão já se achava num patamar que não precisava mais de perdão. Ele só estava já acusando outros, mostrando outros que precisavam. Será que existe algum Simão aqui dentro hoje que já se acha santo o suficiente, onde toda honra e toda glória seja para a minha vida, que não precisa de perdão nem nada? Ou nós temos aqui mulheres como essa, que se quebrantou aos pés de Cristo, não se importou primeiro com a sua posição, como mulher ela não podia se demonstrar daquela forma. Primeiro, não podia nem estar com o cabelo solto, ela estava com o cabelo solto enxugando os pés de Cristo. Um perfume caríssimo. E ela estava se entregando ali em plenitude aos pés de Jesus. Eu espero que a grande maioria de vocês, se não todos, estejam aqui hoje como essa mulher, precisando entrar desesperado na presença de Jesus e se jogar aos seus pés e reconhecer que sem Ele nada somos. Sem Ele nada nós podemos fazer.
Sem Ele a nossa vida é só acusação. Sem Ele a nossa vida é só derrota. É só tribulação. Queria que você ficasse em pé agora. E meditasse um pouco sobre isso. Tu és Simão? Ou tu és essa mulher que se prostrou aos pés de Jesus?